quando meu eu... Nós vamos ler o versículo de número 8, Gênesis 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Pai, aqui está a palavra do Senhor, e aqui estamos nós, igreja do Senhor. Precisamos que o Senhor fale-nos ao coração, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Podemos assentar. Esse texto que acabamos de ler é um texto muito conhecido e ele está inserido em um contexto que todos nós conhecemos. É o contexto da queda do homem. Ele revela-nos algo muito interessante, que é a questão do momento em que o homem perde a comunhão com Deus. A Bíblia diz que todos os dias, com base nesse texto, a presença, a palavra de Deus vinha na viração do dia e a voz do Senhor vinha ao encontro daquele casal. Não tem coisa mais gostosa do que nós estarmos em contato com a presença, com a palavra, né? com a ação de Deus em nossas vidas. Mas nesse exato momento, quando chegou o momento de Deus falar com eles, o versículo 8 diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Aquilo que outrora trazia alegria para esse casal, aquilo que outrora era o motivo de sustentação, aquilo que era ansiado e esperado, que era o momento de Deus, na viração do dia, vir com a sua palavra e a sua presença, aquilo nesse dia foi triste. Quando eles perceberam que estava chegando ali por volta das 18 horas, e a palavra de Deus, o Deus da palavra estava vindo, eles então, inutilmente, tentaram se esconder entre meio às árvores do jardim. Eu quero falar um pouco hoje sobre a voz de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre Deus falar conosco. É algo muito gostoso, é algo muito ansiado, é algo muito desejado, que nós precisamos almejar sempre, que Deus venha e nos traga a palavra. Na verdade, a gente vem ao culto com esse objetivo, o objetivo de ouvir uma palavra de Deus, de trazer ao coração a voz de Deus que traz conforto e que traz direção. O salmista Davi, no Salmo de número 29, ele diz assim, a partir do versículo 4, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. A voz do Senhor é maravilhosa, e quando essa voz vem, essa palavra vem, a direção é clara e objetiva. Deus fala-nos ao coração, e é muito gostoso quando você tem a palavra de Deus para você se orientar, para você programar a sua vida, é muito importante. Agora eu queria destacar dois textos acerca da voz do Senhor e que a gente precisa tomar cuidado. Porque a partir do momento do Gênesis, parece que entrou um zumbido no ouvido da gente e a gente começou a não mais ter essa percepção da voz de Deus. E aí tem dois textos que me chamam muito e hoje ele saltou no meu coração para trazer aos irmãos essa palavra, acerca de
dessa questão da voz do Senhor, da palavra de Deus, mas o cuidado que nós temos que ter em dois pontos. Em dois pontos. Antes de entrar nesses dois pontos, eu queria destacar que é preciso buscarmos ouvir a voz de Deus, que é preciso buscarmos a direção de Deus para as nossas vidas, não importando quais sejam as decisões a serem tomadas. É importante tomar essas decisões com base na palavra de Deus. Mas, entretanto, porém, eu preciso tomar muito cuidado acerca dessa voz de Deus. Porque hoje eu não escuto Deus assim, Vinícius, meu servo. Não é assim, parecendo o Cid Moreira falando. Não é assim. A voz do Senhor precisa ser muito entendida. E eu queria destacar dois erros, só dois, que a gente tem que tomar cuidado. O primeiro se encontra em Juízes, capítulo 3. Juízes 3. Livro de Juízes, capítulo 3. O primeiro é que o inimigo sabe que houve um rompimento entre nós e Deus. O pecado provocou esse rompimento. E aí o que acontece? O inimigo sabe que somos desejosos de ouvir a voz de Deus. O inimigo sabe que nós temos esse anseio, essa vontade de ouvir a palavra de Deus. Mas é exatamente em cima desse desejo, dessa vontade, que às vezes se instaura o perigo. Que às vezes se estabelece o perigo. Por exemplo, um dos canais que eu mais gosto de assistir na televisão lá na Sky, para mim só ele valeria toda a Sky, é aquele canal dos bichos. Deve ter uns 3 canais dos bichos lá. O Will, Gel, Wes, Discovery. Mas o que eu gosto mesmo é do Jill, Will, que é em português. Os outros é em inglês, eu não aguento ficar lendo aquele trem, começa a babar o olho, a nojeira, mas o outro lá é bom que você está falando em português. E eu percebo que o lugar que mais o bicho tem vontade de estar é o lugar mais perigoso. Porque no deserto, na savana, né, na África, naquela fome, aquele sol escaldante, onde os bichos mais querem estar? Na beira da água, porque é uma necessidade. Só que quando os gnus, as gazelas, as zebras estão lá bebendo água, quem sai de dentro da água com a sulapa de uma boca desse tamanho? Um crocodilo, de dentro da água. Blá! E tem umas cenas que são assim, você fica até roendo as unhas, vai pegar. Aquele trem, para quem tem coração ruim, não é bom ficar assistindo, não. Porque você fica assim, aquela tensão, aí você fica, quando não é os crocodilos, são os leões, os bichos, que ficam deitados naquele capim, quase da mesma cor do capim, esperando o bicho vir beber água para pular na cacunda dele e matar. É mais ou menos assim que o bicho faz. Ele sabe do desejo que nós temos. Ele sabe da vontade que temos de ouvir a voz de Deus. E é exatamente aí que ele vai trabalhar, em um dos pontos que ele vai trabalhar. Vamos ver. Eu vou ler o texto todo com os irmãos, depois a gente tenta explicar. Juízes capítulo 3, quem encontrou, diga graças a Deus. Vamos ler a partir do versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor. Então os filhos de Israel clamaram, vamos pegar do 12 que mostra porquê do problema. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, como é que chama o homem? Guarda esse nome, Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi, e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Para um pouquinho. Por causa do pecado de Israel, eles ficaram escravizados ao rei Eglon. Quantos anos? 18 anos. Escute, um pecado só pode trazer consequências para a sua vida por muitos e longos anos. Cuidado com o pecado. 15. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou libertador, Eude, homem, diga comigo, homem canhoto,
filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Para um pouquinho. Em contrapartida, toda vez que você estiver em um problema, ainda que esse problema foi você que causou, como é que eu saio dele? Como é que eu saio dele? Versículo 15. Então Israel clamou ao Senhor. Queridos, clame ao Senhor. Amém ou não amém? Entrou num problema, ainda que esse problema foi você que com as suas mãos o cavou. Clame ao Senhor, porque Ele é misericordioso e Ele não rejeita o pedido em arrependimento. Não importa se o buraco foi você que cavou, se lá dentro do buraco você olhar para cima e se arrepender, clame a Deus, que Ele é misericordioso, Ele é rico em perdoar. Quem entende isso diz amém. Rico em perdoar, Ele é rico, Ele não te impropera, Ele não te joga na cara. Agora você está aí me clamando, né, seu sem vergonha? Mas foi você que, não. Ele vai olhar seu coração. Se no seu coração tiver sinceridade, meu irmão, Ele te perdoa. Diga para o irmão que está do seu lado, Ele te perdoa. Ele perdoa, irmãos. Vamos lá. Versículo de número 16. Eude fez para si um punhal. Como é que chama o rei? Eglon. O rei chama Eglon. E como é que chama o homem? Eude. E Eude era canhoto, diga canhoto. 16. Eude fez para si um punhal de 2 gumes. O que é 2 gumes? Corta dos 2? O trem era bruto. Do comprimento de 50 côvados. 50 côvados é isso aqui, ó. Pega do cotovelo até a ponta do dedo mindinho. Dá para matar? Ó. Então fez para si um punhal de 2 gumes do comprimento de 1 côvado e cingiu-o debaixo de suas vestes do lado direito. Vamos entender. Ele era o quê? Mas ele colocou o punhal? Porque ele ia pegar com a mão esquerda. Vai entendendo. 17. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei. Eu quero que todo mundo diga, leia comigo o que ele disse ao rei. Eu vou falar, disse ao rei, vocês leem. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei. O rei disse, cala-te. Então todos os que lhe assistiam saíram de sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde, presta atenção, Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado e disse, agora eu vou perguntar o disse, você lê de novo, tá? Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado e disse. Foi aqui que ele pegou o rei. Tenho a dizer-te uma palavra de Deus. O homem tem vontade de ouvir a palavra de Deus. E o que Eude chegou e falou com o homem? Tenho uma palavra de Deus. Vale a pena dizer que Eglon não era judeu, era moabita, não era nem crente. Mas até quem não é crente se cai nisso aqui, ó. Tem uma palavra de Deus. Aí Eglon, cala a boca. E levou ele aonde? Num lugar secreto, que só o rei, nem os soldados, nem os conselheiros, nem a mulher, nem os filhos, levou a um lugar que só o rei ia. Olha onde o Eude conseguiu entrar. Só com uma fala, tem uma palavra de Deus para ti. Vamos lá. Versículo 20. Não, versículo 21. Não é 20 ainda, né? A palavra de Deus para ti. E Eglon se levantou da cadeira. Eglon estava sentado, Eude ficou em pé diante de Eglon, no lugar secreto, e falou para Eglon, meu rei, tem uma palavra de Deus para ti. Aí o homem levantou da cadeira, caminhou para cima dele, né?
21. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe encravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. E porque não retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele, e Eude, saindo por um postigo, passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram: sem dúvida, está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, tomaram as chaves e a abriram, e eis que o seu senhor, estendido morto em terra. Eude escapou, enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Para aí, como é que esse Eude pegou esse rei poderoso? Como é que esse Eude armou uma tramóia para poder matar o rei? Esqueçamos de toda a ação, porque Deus está por trás dessa ação. Eu quero pegar a fala que o Eude lança, e quero trabalhar exatamente nessa necessidade que nós temos, de ouvir a palavra de Deus, de ouvir uma direção de Deus, e como surgem por aí muitos Eudes. O Eude então, vai ser meu Eglon hoje. Toda coincidência, toda semelhança é mera coincidência. Deixa eu pegar meu punhal aqui. Caçar um punhal aqui para nós fazer uma encenação. O suporte do teclado é um punhalzão violento. Até tu, bruto. Um côvado, deixa eu ver. Ixi, certinho, cara. Então, veio um bocado de gente pagar tributo. Vem cá, vocês 4 aí, pagar tributo. Olha os tributos, dá um tributo aí. A bolsa preta, né? Pega a bolsa lá. Ó. Aí, ó. Toma, isso aqui é do Neemias, dá certinho, combina com os olhos. Aí, Lucas, Lucas, essa aí combinou, Lucas, deixa de ser. Você tem algum preconceito? Então o rei Eglon está lá, o rei Eglon, sentado no seu trono real, aqui no trono real, e todos vieram, tem que ser Eglon, né? E todos vieram humildemente entregar o tributo. Cada um representando uma nação. Aí chega, joelha lá e bota lá, dá uma baixadinha. É o salário dele, põe lá. Sai, fica lá no canto, vai o outro. E o rei Eglon só recebendo as riquezas. Vai o outro. O outro. E aí vai o Eude. Ninguém está vendo nada. Porque todo mundo, o natural é ser destro, mas ele era canhoto. Então ele foi, entregou também o tributo, né? Saiu, e aí foram embora. Aí vão embora, todo mundo está indo embora. Quando ele chega na altura das imagens, pode ir. Ele, esqueci, pode romper. E ele volta e fala com o rei: meu rei, permissão, tem uma palavra secreta a te dizer. Aí o rei levanta, desce e chama ele numa sala que ninguém vai. No fundo, vamos lá para a sala secreta, para ali. Vem, sala secreta que ninguém vai. Chegando na sala secreta, que tem uma cadeira igual a não da sala secreta, o rei senta na sala secreta que ninguém entra. Tem guitarra, tem tudo. Aí ele fala, aí o rei, pode falar. O rei fala, pode falar. Pode falar o que você quer. O rei fala. A palavra que eu tenho é de Deus. Aí o rei levanta da cadeira, porque é de Deus, né? O rei vem para perto dele, quebra a distância, se aproxima dele e ele vai falar. Deixa eu ajeitar o punhal aqui. É com a mão esquerda. É com a mão esquerda. Aí o rei vai, meu rei,
assim diz o Senhor para você. O punhal está meio escondido aqui. Assim diz. Não era difícil assim, não ajuda aí, pelo amor de Deus. Assim diz o Senhor. Ó, Deus tem te abençoado e ó, encrava-lhe o punhal. Ele não puxa o punhal e como tinha um pouquinho de banha, cobriu. O rei morre. Eu tenho que morrer? Fica sentado morto aí, o rei morreu. O que acontece? O Eude sai fora, devagarzinho, e o rei está morto. Os soldados falam assim, não, ele deve estar no banheiro aliviando o ventre. É assim na Bíblia. E ele fica lá. Só que o negócio que parece que estava fazendo era cocô de arame, porque o rei não saía. Então o que acontece? Os soldados entram no postíbulo lá e vê o rei morto. Pergunto, os soldados viram quem matou? Deu para perseguir quem matou? Morreu de graça. Morreu de graça por quê? Por causa de uma palavra. Pode voltar, rei, à vida. Você tem filho para criar ainda. Deus, dê uma salva de palmas para esse rei. Deixa eu explicar agora. Sabe qual é o grande problema, irmãos? A necessidade que nós temos de ouvir a palavra de Deus faz com que pessoas eudes se aproveitem disso e nos tragam morte. Quanta gente hoje está desviada, está fora dos caminhos de Deus, está com o casamento destruído, porque um eude, cheio de habilidades, canhoto, cheio de, de gingado, de molejo, tem uma palavra de Deus. Enquanto a pessoa se interte no balbuciar dos lábios, a mão esquerda, porque a direita está na vista, a mão esquerda sorrateiramente encrava-lhe um punhal e mata. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Eu preciso tomar muito cuidado com isso. Às vezes, eu abro mão de ouvir a palavra de Deus, de fontes seguras, de fontes sérias, comprometidas com a verdade da palavra de Deus, porque tem muito a perder, porque tem muita coisa a perder, e vou sair por aí, ouvindo daqui, ouvindo dali, aí um fala um negócio e eu vou lá. Fui fazer uma visita essa semana, e aí conversando na visita, chegou uma segunda pessoa nessa casa, não era da casa, e eu falei com essa pessoa, fulano, você sumiu. Falou, pastor, eu sumi mesmo, eu estou com vergonha, mas vou te falar. Falei, pode falar, o que aconteceu? Eu recebi tanta profecia, me falaram tanta coisa, tanto trem, que por fim eu perdi o tino, e eu preferi largar tudo. Falei, minha filha, você está errada, você não pode fazer isso, minha filha. A gente tem laço, a coisa séria, você conhece todo mundo que está lá na igreja, conhece a liderança da igreja, você sabe onde mora, você sabe o casamento, você sabe tudo. Aí você vai deixar de ouvir as pessoas que estão ali, que tem uma história, que tem uma postura equilibrada de seriedade, para ficar ouvindo 1000 pessoas. Falou, pastor, eu apanhei tanto nesses quase um ano, né? Nesse um ano, que eu cheguei a descrentar de tudo. Falei, está errado, minha irmã. Mas sabe o que acontece, irmãos? Muitos eudes se aproveitam disso. Tem uma palavra de Deus para você. E aí a gente parece que não tem palavra de Deus aqui na igreja. E parece que não tem palavra de Deus aqui no discipulado na segunda. E parece que não tem palavra de Deus no estudo da terça. E parece que não tem palavra de Deus na quarta-feira de oração. E parece que não tem palavra de Deus na quinta-feira. E parece que não tem palavra de Deus na sexta nas congregação. E parece que não tem palavra de Deus no culto de jovem. E parece que não tem palavra de Deus na escola bíblica. Chegou alguém, tem uma palavra de Deus. Ai, fala. E o que tem debaixo do sobaco preparado da mão esquerda? Um punhal de todo tamanho. Cuidado, queridos. Cuidado. A Aline que toma conta da intercessão tem muito a perder para fazer uma bobeira. Então ela vai levar a sério. Eu que estou aqui nos cultos tenho muito a perder para me fazer uma bobeira e brincar com a palavra de Deus. Então eu vou levar a sério. O Tiago que toma conta dos jovens no sábado tem muito a perder para pregar uma besteira. Então ele vai levar a sério.
O pessoal que trabalha aí, que prega nos cultos, o Mauro e outros, aí tem muito a perder para fazer uma bobeira, então a gente vai levar a sério. Não são Eudes da vida, sabe? Que aparecem, você nunca mais vê falar de Eude. Procura na concordância se tem Eude em outro lugar. Só tem Eude aí. Só tem Eude nesse texto. Por quê? Porque são pessoas que aparecem como um beija-flor. Como é que é o beija-flor? Chega, suga o néctar aí, vai embora. Mas o Eude é habilidoso, ele é canhoto. O Eude é habilidoso, ele tem todo um leriado, ele tem todo um gingado. E às vezes a Aline não tem, a Isamin não tem esse gingado, a Eliana das mulheres não tem, eu não tenho. E aí a gente talvez não encanta. Só que também a gente não tem um punhal escondido. Você tem que tomar cuidado com isso, queridos. A água é matéria necessária para o bicho viver. Mas dentro da água tem um crocodilo de 1 tonelada esperando ele. E se ele não tomar cuidado, quando ele corre do crocodilo, nas margens da água tem uma onça, tem uma leoa esperando, da cor do capim. Mas ele precisa da água, então ele precisa ter perícia e cuidado. Você e eu, nós precisamos da palavra de Deus. Quem precisa da palavra de Deus? Irmãos, eu preciso cultuar. Eu não cultuo eu cultuo porque eu preciso ouvir a palavra. Eu preciso de uma direção de Deus, mas eu tenho que tomar cuidado com o que está sendo pregado, com os Eudes, com um punhal escondido, todo celerepe, todo ajeitoso, mas de repente tem um punhal. Cuidado, irmãos, cuidado. Quem aqui está em comunhão com Deus Todo-Poderoso? Está em comunhão. Por que Deus então não fala com você e precisa enviar um outro para falar com você? Que comunhão é essa que Deus tem com você que Ele não te fala o que Ele quer falar? Aí nós entramos no segundo texto que nós vamos ler para finalizar. 1 Samuel, capítulo de número 3, é o segundo texto. 1 Samuel, capítulo 3, versículo de número 1. 1 Samuel 3, versículo 1. Esperar todo mundo encontrar para a gente fazer a leitura. Todos encontraram? Leiamos. 1 Samuel 3, 1. O jovem Samuel servia ao Senhor. Ele fazia o quê, irmãos? Ele servia ao Senhor, ele era crente. Perante Eli, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Esse levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Coloca o dedinho no versículo 7. Coloca o dedo no versículo 7. Vai para o versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor. Vem para o versículo 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Você viu que incongruência? Ele servia ao Senhor, mas ele não... Eu vou perguntar, ele servia ao Senhor, mas ele não... Olha o problema aí, ó. Serve a Deus, não serve a nenhum ídolo, não se dobra diante de nenhuma imagem, mas não conhece o Senhor, não busca intimidade com o Senhor, não ora, não tem uma vida, simples com Deus, está servindo a Deus, mas não se aprofunda na intimidade com Deus, então não conhece Deus, então não conhece a palavra de Deus. Ele serve ao Senhor, mas não conhece ao Senhor. Versículo 8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse:
eis-me aqui, pois tu me chamastes. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio a palavra do Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Esse respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Você pode dizer aleluia? Fala, porque o teu servo ouve. O que eu aprendo aqui? Sabe por que muita gente acaba caindo na mão dos Eudes? Porque como Samuel ainda não conhece a voz de Deus, ainda não conhece a voz do Senhor, ainda não teve essa experiência pessoal com Deus. Olha para mim, queridos, é muito importante a experiência no coletivo, é importante levantarmos as mãos aqui, é importante adorarmos ao Senhor, lermos aqui a palavra de Deus, você abrir as escrituras, você se colocar de pé quando vamos abrir o culto, você ouvir a ministração da palavra, isso é muito importante, mas imprescindível é que você tenha o seu momento com Deus, para que você conheça a voz do Senhor, para que você saiba quando é o seu Deus falando, para que você entenda que quando um Eude chegar e falar, tenho para ti uma palavra de Deus, você diz, Deus já falou comigo. Você não vai cair na faca. Não, aí o camarada levou Eude para onde, irmãos? Para um lugar secreto. Sabe o que eu aprendo com isso? Às vezes a gente abre o coração para esse tipo de Eude, como a gente nunca abriu, nem para a esposa, nem para o marido, nem para os pais, para ninguém. A gente leva essas pessoas em lugares tão secretos, que a gente nunca levou ninguém. E aí qual o resultado? A gente morre sem ninguém saber. Porque os soldados estavam pensando que era o quê, Ricardo? Que ele estava aliviando o ventre. E o cara estava morto lá dentro. Cuidado, queridos. A sede que temos da palavra de Deus, de ouvir a direção de Deus, pode ser um grande aliado para os Eudes da vida. E não se iludam, existem muitos Eudes por aí, com um punhal de um côvado, afiado dos dois lados, escondido no lado direito, mas ele é canhoto. E às vezes a gente abre o coração, abre a porta da casa, essa pessoa entra em lugares que ninguém nunca entrou, e quando a gente assusta, a facada. Fecha a porta, sai, ninguém vê ele saindo, porque ele sai por um portículo, já sai no vestiário, já pula uma janela e sai lá embaixo. E quando os guardas chegam, ele deve estar aliviando o ventre, vamos esperar. Não é possível, gente. Pega a chave lá, que abre a porta, está o homem morto sobre a terra. Quanta gente está morta sobre a fé, porque foi esfaqueado por um Eude. O outro, por que a gente é esfaqueado por um Eude? Porque a gente serve a Deus, mas ainda não conhece o Senhor. Por isso, a palavra do Senhor diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. O Senhor voltará, queridos. Conheça o Senhor. Crie uma amizade com Deus. Crie um momento seu com Deus. Sabe, lá no seu quarto, liga o CDzinho, dobre o seu joelho, fala com Deus, irmãos. Ao invés de ir na casa da vizinha reclamar do marido, vá para o joelho falar com Deus. Ao invés de ficar de mal da pessoa, vai orar, vai falar, Deus me responde, Deus tem misericórdia, Deus abre a sua porta, Deus, irmãos, essa é a nossa arma. Essa aqui, ó. Dobra seu joelho. E você vai ver Deus fazer coisas que você nunca imaginou que Ele podia fazer.
Porque para Ele você não é inferior, você não é pequeno, você é filho e Ele te ama. Ora, clama a Deus, clama a Deus. Vamos cantar um hino? Um hino que tem a ver com esse negócio que a gente pregou aqui hoje, com essa palavra. Continue com sede de Deus, continue buscando a Deus, mas tome cuidado com os Eudes. Está precisando de uma oração? Tem gente aqui na igreja que está orando e consagrando a vida para orar por sua vida. Está precisando de um aconselhamento? Tem gente aqui na igreja que tem competência para fazer isso com você. Está precisando compartilhar algo para que a pessoa ore com você? Tem mulheres responsáveis, casadas, sérias aqui na igreja. Você não precisa de ir ali, acolá. Você não precisa procurar os Eudes da vida. Ouça essa palavra, guarde ela no seu coração. Eu acredito que a sua vida será muito melhor. Cuidado, meus irmãos. Eles são canhotos. Eles têm habilidades que você não tem. Cuidado. Aqui está a palavra de Deus, ó. Viva, eficaz, mais cortante ou penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Creia na palavra de Deus. Busque direção de uma liderança madura, sadia, uma liderança comprometida com a verdade de Deus, comprometido com a igreja. Não fica por aí não. Eu lembro de uma época em que as bandas de louvor estavam assim, rebentando. Ah, chama a banda tal. Ah, que a banda tal pode cantar no aniversário tal. Aí os pastores começaram a acordar, porque as bandas tais, representadas por exemplo pela Catedral, foi lá no Jô Soares. E aí o Jô Soares, cheio de Eude dentro de si, canhoto, do pé e da mão e da língua e do olho, falou com eles: olha, a banda crente está aqui. E aí o vocalista: não, nós não somos, nós somos uma banda que canta para crente. Nós não somos evangélicos, cantamos para os evangélicos. Ele deu mais uma volta, voltou e falou: olha, a banda evangélica está aqui. Mais uma vez o cara corrigiu: não, nós somos uma banda que cantamos para os evangélicos, nós não somos evangélicos. Deu mais uma volta e o Jô Soares: a banda evangélica vai cantar depois do comercial. E ele falou: nós não somos, nós cantamos. Aí o Jô Soares: a banda que negou Cristo 3 vezes vai cantar para vocês agora. Aí os pastores acordaram e passaram o podão de banda e começaram a dar oportunidade para ministérios de louvor. Foi quando surgiu Diante do Trono, essa galera aí. Porque ministério de louvor tem pastor, toca na igreja, o dinheiro não é deles, não é comercial. Por isso que banda caiu bastante, porque banda é independente, é um grupinho que sai cantando sem pastor, sabe-se lá até que toma no camarim. Mas ministério não, está debaixo de um pastor. Se marcou um show e o pastor falou: não, preciso de vocês domingo lá na igreja. Não, queridos, cuidado com esse negócio, cuidado com esses Eudes. Cantemos um pedaço de uma música. Os que confiam no Senhor são como o quê? São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do teu povo. Autoridade e poder e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Oh, tá bonito para Jesus.
calem-se diante dele a Faça o quê? terra. Dobre os joelhos, ergam as mãos. Por quê? Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não, não dá, Sem Jesus não dá. não, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Erga suas mãos aos céus. Não dá para viver sem Jesus. Sem Jesus não dá para ser feliz. Não tem condição de existir. Senhor, abre os nossos olhos. Se tem um dom, meu Deus, que a tua igreja mais precisa nesses dias, é o dom de discernir os espíritos. Traga discernimento sobre nossas vidas. Agracia-nos com esse dom, Senhor, de termos discernimento, de não nos impressionarmos com os canhotos, com os habilidosos, mas começarmos a observar a seriedade das pessoas simples que estão com a gente, pessoas que não têm muita habilidade, que é improvável, mas são os improváveis que o Senhor usa, são os improváveis que o Senhor quer usar, porque o Senhor não escolhe aqueles que são capacitados, mas o Senhor capacita aqueles a quem o Senhor vai escolhendo ao longo do caminho. Toma esses homens nas tuas mãos, toma essas mulheres nas tuas mãos. Deus, nos livra dos Eudes que tem habilidade canhota, que tem punhal escondido, que mente, que dissimula e que consegue entrar nas particularidades de nossas vidas, não para trazer palavra de Deus, mas para trazer morte, para aproveitar. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia dos casais, dos Eudes e das Eudes que aproximam desses casamentos, para trazer destruição, para trazer derrota. Tem misericórdia, Pai. Guarda o teu povo nas tuas mãos, em o nome do Senhor Jesus. Guarda esse povo dos empregados Eudes, guarda esse povo dos patrões Eudes, guarda esses homens das mulheres Eudes e essas mulheres dos homens Eudes. Guarda-nos de líderes Eudes, guarda-nos de profetas Eudes, de gente que é Eude puro, é canhoto, é habilidoso, dissimula e traz morte. Abre os nossos olhos espirituais para que vejamos no dia a dia quem são Eudes nas nossas vidas. Erga suas mãos aos céus. Que a graça de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus esteja sobre nossas vidas, hoje e para todo sempre. Ainda de mãos levantadas, só mais um pedaço, só até o refrão. Os que confiam no Senhor, erga suas mãos e cante, cante porque está bonito. Os que confiam no Senhor, toda a igreja, são como o quê? Os montes de Sião, e o que acontece? Que não se abalam, mas permanecem para sempre. É verdade, Deus. Como em volta de Jerusalém, como em volta são os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Diga, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos e ergam as mãos. Por quê? Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Bem bonito, toda a igreja. Não, não dá, sem Jesus não dá. Não, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá.
Sem Jesus não dá pra viver. Sem Jesus? Sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Não dá. Sem Jesus não dá. Dê uma salva de palmas. Deus abençoe tua vida. Aperte a mão de alguém. Graça e paz.